Olá pessoal, vamos falar sobre mais uma entidade da administração pública indireta. Vamos falar sobre os consórcios. Os consórcios, eles são instituídos entre os entes federados para atividades de cooperação. Normalmente, os consórcios eram entendidos por alguns doutrinadores, e ainda alguns doutrinadores entendem assim, que os consórcios seriam espécies de autarquias. Mas boa parte dos doutrinadores, assim como eu também entendo, é que os consórcios se constituem mais uma das entidades, das possibilidades de criação de pessoas jurídicas da administração indireta. Então vamos dar uma olhada aqui nas características dos consórcios. Primeiro, vamos verificar aqui como se dá a formação dos consórcios. A formação dos consórcios, ela se dá entre os entes federativos, ou seja, é uma consorciação, uma reunião de entes federados para a realização de alguma atividade. Então, quem pode formar um consórcio? A União, os estados e os municípios, e também o Distrito Federal. Qualquer ente federativo pode se juntar para realizar determinada atividade. Eu posso ter um consórcio de municípios, vários municípios reunidos. Eu posso ter um consórcio entre o Estado e a União. Eu posso ter consórcios entre a União e os municípios. Aí nós temos uma vedação que nós vamos ver logo adiante. Ou seja, qualquer tipo de ajuntamento entre entes federativos para a realização de uma atividade cooperativa com intuito comum vai ser, posso firmar, numa maneira consorciada. Então, a criação desses consórcios, ela normalmente se dá através de um protocolo de intenções, Após o protocolo de intenções, eu tenho a criação, a autorização da lei para a criação do consórcio. E após a lei autorizar a criação do consórcio, vai haver um contrato. Certo? Então, a natureza do consórcio, ela é contratual. Mas ela precisa de uma lei que autorize. Então, protocolo de intenções, a lei autoriza a firmar o consórcio e o contrato efetivamente cria este consórcio. Certo? A função do consórcio é a realização de atividades em cooperação. Quais atividades? Quaisquer atividades que sejam atividades fins do poder público. Se eu tenho estradas que eu preciso de manutenção, eu posso fazer um consórcio entre estados e municípios para fazer de maneira conjunta estas estradas. Então qualquer atividade, qualquer serviço público pode ser feita de maneira consorciada, no sentido de cooperarem os entes federados na realização dessas atividades. O regime jurídico. Os consórcios admitem um regime jurídico tanto de direito público quanto de direito privado. Certo? Sem problema nenhum. Aí vai ter uma regulamentação específica para cada uma das situações, mas permite tanto o regime jurídico de direito público quanto de direito privado, tá? Sem nenhum problema. É claro que mesmo que eu tenha um regime de direito privado, isso não vai fazer com que estas prerrogativas do direito público sejam totalmente afastadas. Por exemplo, nas contratações, tanto de pessoal quanto de bens ou serviços, eu vou precisar de licitação aqui, na contratação de bens e serviços, e vou precisar de concurso público para a contratação de pessoal.
É claro que eles não vão ser estatutários, eles vão ser seletistas. Esses contratados vão ser regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, não vão ser servidores públicos estáveis. Mas, ainda assim, esses consórcios não vão poder contratar da forma que bem entenderem, mesmo quando eles são consórcios de direito privado. Então, a natureza jurídica desses consórcios é híbrida. Tanto faz, privado ou público, vai realizar essas tarefas respeitando uma série de normativas do regime jurídico de direito público, do regime jurídico de direito administrativo. Então a natureza dela vai ser contratual. É um contrato entre os entes federados, mas que não prescinde da lei. Por fim, existe uma vedação para a formação dos consórcios, que é quando a União faz parte dos consórcios e esse consórcio é realizado com municípios, necessariamente, eu devo ter a presença do Estado a que pertence este município. Eu não posso ter consórcio, então, única e exclusivamente entre União e municípios. Quando há município envolvido com a União, eu tenho que ter o Estado ao qual este município pertence, certo? Então, estes são os consórcios de uma maneira bem simples e bem direta. Um grande abraço a todos e até a próxima.